Para sempre seja louvado o nome do nosso Senhor, o bem-amado Jesus Cristo, Rei dos Reis, o Deus de poder, o Deus que criou o mundo, o Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo, aquele que vive e que reina hoje, agora e para todos sempre. A Ele seja a glória, a Ele seja o louvor, a Ele seja a adoração para todos sempre. Deus é vida, Deus é paz, Deus é alegria. Ah, como é bom nós estamos falando desse Deus como é bom estar falando tanto do nosso bom Deus, o Deus verdadeiro, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão. Aleluia! Abra a sua Bíblia por bondade, meu irmão, no livro de Êxodo, o segundo livro da nossa Bíblia, capítulo 2, versículo de número 7 por diante, que diz assim, veja, então disse a sua filha, veja o que diz, então disse a sua irmã, a filha de Faraó, irei chamar a ama das hebreias que crie este menino para ti. Ela disse, a moça, a irmã de Moisés, disse que ia chamar uma hebreia. Quem era aquela hebreia que ela ia chamar? Aleluia! E a filha de Faraó disse, vai, pois, vai agora. Autorizou ela a ir chamar. Então foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Era a mãe do menino. Quem era o menino? O menino era Moisés. Aleluia! Então disse, veja o que ela disse. Então lhe disse a filha de Faraó, leva este menino, cria para mim, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. Veja como Deus é poderoso. Deus faz assim. Faraó estava mandando matar todos os meninos dos hebreus. Os meninos estavam morrendo, mas a mãe de Moisés estava grávida. E ela queria ter o menino, mas não sabia. Mas quando ela teve o menino, correu para o rio e mandou a sua menina levar aquele menino, colocou num cestinho e soltou aquele menino no rio. E o menino foi, e ela não sabia o que era que ia se dar com aquele menino. Ah, meus amigos, quando uma mãe tem um pensamento que o seu filho estão matando, então ela não sabe o que fazer. Então ela fez isso, soltou o menino no rio e orou a Deus, para Deus trabalhar naquela vida. E Deus trabalhou, porque a filha de Faraó veio com as suas amas para a beira do rio e começou a tomar banho naquele local. E agora o cesto ia passando e a menina de longe por trás das árvores olhando, a irmã de Moisés. E ia passando, quando a filha de Faraó viu, disse, o que é aquilo ali? Vai ver o que é aquilo ali. Então a moça veio e viu que era um bebê. É um bebê, ela disse, é um menino. Que menino mais bonito. E foi aquele Moisés. Aleluia. E ela disse, eu quero esse menino para mim. Esse menino vai ser meu. Vou criar este menino. E pegou o menino para criar. Deus trabalhando na vida de Moisés. Deus trabalha por aqueles que nele esperam. E Deus trabalhando na vida de Moisés, ela sabia que Deus ia fazer alguma coisa. E ela, a irmã do menino, chegou perto e disse, a senhora quer que eu procure uma pessoa boa para criar esse menino? Ela disse, procure, vá lá procurar. A filha de Moisés, ou seja, a filha de Faraó, ela pegou Moisés para ela. A filha
filha de Faraó disse: vá procurar um menino para criar esse menino, porque eu vou pagar a ela. Quanto for eu pago. E ela foi, chamou a própria mãe do menino e disse: está aqui esta senhora. Aí ela disse: cria este menino para mim. Certamente ela deu ordem a todos os capangas de Faraó e aos reis e a todos as pessoas que estavam matando o menino, que aquele menino era dela. Aquele menino que aquela hebreia está criando é meu e ninguém toque dele. Então Deus trabalha com a pessoa desta forma. Deus trabalha por Moisés e Deus trabalha por você que está aí orando, que está aí buscando, que está aí, a tua bênção está chegando. Quando você está num momento difícil, Deus está trabalhando, Deus está cuidando da tua bênção. Glorifique a Deus, exalte ao Senhor Jesus Cristo, seja abençoado, seja uma bênção de Deus, porque Deus está trabalhando por você. Moisés ali ele foi criado, foi estudar nas melhores escolas. Sim, Moisés estudou as melhores escolas, se formou-se. Sim, meu irmão, hoje você, de todas as espécies, seja homem, seja mulher, de todas as espécies, seja rico ou seja pobre, tem direito, quando passa no Enem, tem direito de estudar a escola que você quiser. Mas naquela época não tinha. Mas hoje você tem, de graças a Deus. Você tem direito de estudar. Estamos abrindo esta porta. O governo abriu esta porta aí para você fazer isso. Então, nós agradecemos a Deus. Mas naquela época não tinha. E Moisés teve até direito de estudar nas melhores escolas de Faraó. Como é bom quando Deus está no negócio. E Moisés foi criado por eles. Deus estava trabalhando na vida de Moisés. Deus trabalha na vida daquele que lhe obedece. Deus faz maravilha. Deus é Deus grande, é Deus poderoso, é Deus grandioso, é Deus de poder e de graça. Ele é o Deus poderoso. Aleluia! Louvado seja Deus. Ao Senhor Jesus Cristo seja a glória, seja o louvor, seja a adoração para todos sempre. Amém. Por toda a autoridade. E Moisés crescia. Quando cresceu, ela pediu, Moisés entregou a filha de Faraó. Aleluia. Quando chegou naquela idade já dele grande, ela entregou e ele ficou sendo criado. Moisés andava por todos os lugares dos ricos, mas ele via o povo dele sendo maltratado. Quando foi um dia que Moisés viu um egípcio maltratando um hebreu, disse: você está fazendo isso com ele? Por que você está fazendo isso com ele? Não faça isso. E Moisés entrou, e naquele momento que Moisés entrou, bateu no homem, e quando bateu no lugar mortal, e o homem caiu e morreu. Quando o homem morreu, pegaram o homem, levaram, enterraram, e Moisés ficou com o coração batendo. Mas Moisés continuou fazendo ainda, porque Moisés não aguentava de ver os homens fazendo mal com o povo dele. Moisés continuou por ali e viu outro homem malvadando com o povo dele. E Moisés foi lá interceder: rapaz, você manda o homem trabalhar, mas você está fazendo mal. Então aquele homem disse: tu estás pensando que eu não sei? Aí Moisés disse: do que é que você sabe? Você matou um hebreu, você matou um egípcio, você matou um egípcio, e agora você quer me matar também? Você enterrou ele ali naquela areia. Moisés ficou com medo, o coração de Moisés ficou com medo, e Moisés disse: eu vou correr porque Faraó vai saber.
correu Moisés e foi embora para a terra de Midian. Foi para a terra sem saber o que fazer. Não tinha direção, mas ele tinha Deus na vida. Deus estava trabalhando na vida de Moisés. Deus queria que Moisés fosse libertador do povo dele. E Moisés chegou em uma terra e viu as filhas de Jetro. A filha de Jetro foi levar aquele rebanho de ovelha para dar água. E quando ela estava botando as ovelhas estavam bebendo água, chegou outros pastores e disse: sai daí, você não fica aí, tá, vá-se embora. Aí Moisés chegou de longe, viu. Aí Moisés foi para lá e disse: essas moças chegaram primeiro, como é que você vai tomar o lugar da moça aí? Os rapazes foram embora, os outros foram embora, e aquelas moças deram de beber aquelas ovelhas, aleluia, deram de beber aquele rebanho dela, e depois foi para casa. Mas a moça, uma daquelas moças, ela estava já com a bênção de Deus na vida dela, e ela disse: olha papai, um homem nos livrou dos pastores quando nós íamos dar de beber, eles não queriam dar, aquele homem nos livrou. Quem foi esse homem? O pai dela perguntou, e ela disse: foi um homem assim. Disse: chame aquele homem para tomar um café com vocês. Vocês não chamaram, chame ele. E elas foram, chamaram. Moisés foi, tomou café e ficou ali. Depois houve um momento de que Moisés se agradou de uma das filhas de Jetro, casou-se com ela e viveu com aquela moça, viveu tempos ali naquela casa. Deus agora estava com Moisés, Deus estava trabalhando na vida de Moisés. Quando Deus trabalha nas nossas vidas, Deus faz desta forma. Você, quando vai morrer, Deus lhe ressuscita. Eu mesmo já dei derrame uma vez e já morri outra vez. Há 15 anos atrás, eu estava na minha casa e de repente apagou a minha mente e eu fiquei parado, morri pelo mais ou menos mais de meia hora. Minha mãe chegou, minha mãe foi chamar minha esposa e ela disse: o que é que está acontecendo? Eu só ouvia as pessoas falar, mas não tinha mais nenhum movimento no meu corpo. Mas eu falei ainda e disse a Deus: Deus, eu tenho de fazer a tua obra. E Deus veio, aleluia, veio dos céus e me ressuscitou. E eu fiz o evento na época na escola Armando da Costa Brito, fiz aquele evento. E Deus me ressuscitou, e eu contei aos irmãos: Deus é Deus grande, Deus é Deus de poder, é Deus que ressuscita. Depois, anos atrás, dei um derrame também, fiquei sem andar, fui para a sala, e a sala que eu fui foi a sala, a UTI, onde tem as últimas pessoas que morrem. 3 homens já de idade, tinha 4 comigo, os 3 foram passando e diziam: morreu este homem, morreu este outro homem, morreram os 3. E eu ali disse: Deus, tu tem uma obra, Senhor Deus, não deixa eu morrer, eu quero fazer a tua obra. E Deus me deu a vida, Deus, eu fiz, voltei à vida, voltei a viver, porque Deus é poder, Deus é autoridade. O Deus de Moisés é o teu Deus, é o meu Deus, é o nosso Deus. Ele está vivo e reina para sempre. Glorificado seja Deus em eternidade, a eternidade. A Ele seja a glória, o louvor. Estou vivo aqui agora contando que Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Quer aceitar a Jesus? Aceita a hora é esta. Não deixa para amanhã, não deixa para depois da manhã. Aceita Jesus,
viva com Deus, seja salvo, seja abençoado, seja uma bênção de Deus, porque o nosso Deus não é um Deus morto, Ele é vivo, Ele reina para todos sempre. Ao Senhor Jesus Cristo seja a glória, seja o louvor, seja a adoração para todos sempre. Você quer aceitar agora? Aceita aí a Jesus. Eu quero orar por você. Vou orar agora. Se você quer aceitar, onde você está, faça um sinal de aceitação, voltando-se para Jesus, aceitando a Jesus. Você jovem, você moça, você idôneo, seja você da idade que for, aceite agora. Deixa eu orar por você. Querido Deus eterno, faz a tua palavra prosperar agora, Deus. Cada um desses amigos que estão aceitando a tua palavra, viva e reina para todos sempre. Ah, Senhor Deus, ele esteja abençoado, abençoa ele, ajuda eles, faça a tua bênção prosperar e a tua bênção esteja na sua vida. Receba, meu amigo, agora a bênção de Deus. Em nome de Jesus, seja abençoado, seja transformado no nome de Jesus. Procure um irmão, uma irmã e vá cultuar com eles, glorificando a Deus, exaltando a Deus e vivendo a beleza da santidade de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Foi muito bom nós estarmos aqui. Deus te abençoe em nome de Jesus.